Boa tarde, crianças! Que alegria estar mais uma vez aqui para a nossa aula bíblica. Hoje é dia de estudarmos a palavra do Senhor e você vai continuar ouvindo a história sobre um rapaz chamado Davi. Ai, hoje a história está maravilhosa. Eu quero que você fique bem atento, prestando bastante atenção. Mas para nós começarmos a nossa aula, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos para a oração. Senhor Deus, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço por minha saúde. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, onde nós escutamos histórias verdadeiras sobre o Senhor e sobre tudo que o Senhor faz. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a nossa aula bíblica. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Davi era um pastor de ovelhas, mas o nosso pastor é Jesus e ele nos ama, cuida de nós, está sempre conosco. Então, levanta aí, chama todo mundo da sua casa e vamos cantar. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Nós precisamos andar sempre com o Senhor para que possamos ter vitória na nossa vida, assim como o jovem Davi. E na nossa história de hoje, continuando da história da aula bíblica passada, nós vimos que o Davi, ele venceu o quê? Ele venceu 2 animais bem ferozes. Quem lembra? Levanta a mão, fala aí rapidinho. Um leão e depois um urso. E também ele só venceu porque ele confiava em Deus. Ele era corajoso, ele estava ali cuidando das ovelhas do seu pai. Ele fazia música, ele cantava, adorava ao Senhor, mas ele estava atento, cuidando das ovelhas. E quando esse leão e quando esse urso apareceu, ele matou e livrou as ovelhas. Mas crianças, como ele era um menino obediente, um jovem obediente e conhecia o Senhor, e ele obedecia às ordens do seu pai, teve um dia que os irmãos dele estavam numa guerra, no exército. Eles eram soldados do exército do rei Saul. E então eles estavam no campo de batalha. Eles estavam lutando contra o inimigo. E nesse exército do inimigo tinha um soldado muito forte. Mas o Davi, nesse dia, ele estava em casa, porque ele não era soldado, ele era pastor de ovelhas. Muito bem. O pai dele, o seu Jessé, disse assim para ele: Davi, leve esses queijos, leve esse lanche aqui para os seus irmãos, vá lá no campo de batalha ver como seus irmãos estão. E então Davi prontamente disse: sim, senhor, papai, eu vou. E então ele preparou lá a carroça e subiu e foi lá para o campo de batalha ver como os irmãos dele estavam. Davi, ele era de uma família onde tinha 8 filhos, ele era o 8º filho, o filho mais novo. Os outros irmãos eram todos soldados. Quando ele chegou lá, ele viu um alvoroço, os soldados assim,
não estavam tranquilos, como se estivessem vencendo. Não, eles estavam com medo. E o Davi escutou uma voz e escutou umas palavras que ele não queria. Aquele soldado do exército inimigo, ele estava afrontando, ele estava desafiando alguém do exército do povo de Deus a lutar com ele. Esse homem, esse soldado inimigo se chamava Golias. Ele era muito, muito alto, muito, muito forte. E todos os soldados de Israel tinham medo dele, sabe por quê? Durante muitos e muitos e muitos dias ele estava falando afrontas, ele estava falando coisas ruins contra o exército do povo de Deus. Ele estava dizendo assim: quem é? Tem algum soldado que venha lutar comigo? Vocês estão com medo? Vocês estão com medo? Eu quero só um soldado para lutar comigo. E ficava desafiando os soldados do povo de Deus. E então não tinha nenhum soldado do exército do povo de Deus que tinha coragem. Eles estavam com medo. E Davi chegou lá e viu aquela situação e ouviu e foi perguntar para os soldados: o que está acontecendo? Quem é esse homem? Quem esse homem pensa que é para afrontar, para desafiar o exército do Deus vivo? Ele ficou chateado, porque ele temia a Deus, ele era obediente a Deus, ele conhecia o Deus único e verdadeiro, o nosso Deus, e ele não aceitava que aquele soldado ficasse desafiando e falando bobagens, coisas feias para o exército do povo de Deus. E então, os irmãos dele, quando viram que Davi estava perguntando quem era aquele soldado, sabe o que eles disseram para Davi? O que você está fazendo aqui, Davi? O que você está fazendo aqui? Daqui não é o seu lugar, Davi. Vá lá cuidar das suas ovelhinhas, vá. Olha só como eles desprezavam Davi. E Davi disse assim: mas não podem, ele não pode falar assim do exército de Deus. E então, crianças, Davi, corajosamente, ele estava pronto, ele estava com coragem, sabe? Porque ele já tinha vencido um leão, ele já tinha vencido um urso, e ele queria saber por que os soldados não estavam corajosos, os soldados não estavam valentes. Eu acho que os soldados não confiavam em Deus como Davi. Olha só o gigante Golias, como ele estava afrontando, desafiando o exército de Deus, crianças. Ele estava rindo e durante muitos e muitos dias ele ficou afrontando. Mas Davi corajosamente falou: não pode fazer isso, ele não pode ficar falando assim contra o exército do Deus vivo. Sabe por quê, crianças, que Davi estava falando assim? Porque ele já tinha experiência do poder de Deus, porque ele era corajoso, porque ele confiava em Deus. Ele não tinha medo, porque ele sabia que Deus iria ajudá-lo. Deus estava com ele. Ele tinha mais coragem que todos os soldados daquele exército de Israel. E é assim que nós devemos ser. Quando nós confiamos em Deus, nós temos coragem para vencer todas as lutas, todas as dificuldades. Quando a gente sente uma dor, a gente tem que falar com Deus e pedir ajuda de Deus. Era assim que Davi fazia. Tudo que ele precisava, ele buscava o Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse, crianças, é o versículo que nós estamos aprendendo na palavra de Deus. Vamos falar juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos falar novamente? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1.
Isso mesmo, crianças, nós precisamos confiar em Deus, assim como Davi confiou e agir com coragem. Um beijo para você e até a próxima aula. Tchau!